Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Ué, será que é o mesmo? É o mesmo? Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 25 de abril de 2024. E hoje, na nossa casa, né, como é de praxe, às quintas-feiras, nós estudamos essa obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec. Eu convido os companheiros a ligarem suas câmeras, né, para que a gente possa ver todos os companheiros que aí se encontram na nossa casa. É sempre uma alegria receber aqui os companheiros. E todas as quintas-feiras, como falei, é dia de Evangelho. Na realidade, o Evangelho tem que ser de todos os dias, né? Então, nós estamos estudando, nas nossas palestras públicas de quinta-feira, o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Há Muitas Moradas. E hoje nós iremos estudar a continuação aqui das instruções dos espíritos, né, que começaram no item 8, mundos inferiores e mundos superiores. Então, hoje vamos dar continuidade a esse tema, mundos inferiores e mundos superiores, itens 10, 11 e 12, com a nossa irmã Cristiane Berriel, que está lá na cidade de Rio Negrinho, né? Em Santa Catarina, está em trânsito. Ela está em trânsito, mas no momento está em Rio Negrinho, Santa Catarina. E ela é que vai conversar conosco. Cristiane, a palestra começa às 18h40, termina às 19h30, 7h30. Se você precisar de mais 5 minutinhos, fica à vontade, tá? Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, eu vou ler uma pequena página desse livro, Pai, Perdoa-lhes, do Bacelli, Carlos Bacelli. E eu escolhi aqui o capítulo 40, que tem por título Não Exijas. Diz assim o amigo espiritual: repara no material humano com que Jesus procurou trabalhar, lançando os alicerces do reino divino sobre a face da terra. Os apóstolos eram homens sem nenhuma cultura acadêmica ou expressão social. O seu séquito era constituído por pessoas tão humildes e simples que eram rotuladas de pobres pelo espírito. Os que mais de perto puderam testemunhar-lhe a grandeza, a fim de testificá-la para a posteridade, foram os doentes e os obsessos que ele próprio curara. Em meio aos poucos amigos que tiveram suficiente coragem de acompanhá-lo no derradeiro instante do Calvário, além do mais jovem dos discípulos, estavam 4 pobres senhoras, entre as quais se destacava a figura abençoada de sua mãe. A responsabilidade da auspiciosa notícia de sua ressurreição, por mensagem vivificadora do cristianismo nascente, coube a marginalizada irmã da qual ele havia expulsado 7 gênios das sombras. Assim, não exijas que os teus companheiros de tarefa possuam atributos e qualificações que muitos dos seguidores de Jesus não possuíam. Então, nesse momento, estamos aqui reunidos com uma grande família que realmente nós somos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, ao nosso querido irmão Francisco de Assis e a toda essa pleiade de espíritos amigos que são os nossos fiadores, muitos deles, nossas testemunhas nessa reencarnação. Agradecendo essa oportunidade abençoada de estarmos aqui neste planeta que é a verdadeira escola para progredir, para evoluir, para crescer, para nos prepararmos e nos tornarmos bons trabalhadores da seara, que é tão grande, Senhor, mas que ainda tem poucos trabalhadores. Então, te rogamos a tua bênção, a tua misericórdia para cada um de nós.
que nossas energias possam ser multiplicadas e potencializadas para podermos prosseguir na nossa tarefa. E te pedimos também amorosamente, Senhor, que abençoe a nossa irmã Cristiane Berriel, sua família, o seu trabalho doutrinário, mediúnico, para que ela continue a nos visitar e trazer as suas reflexões, que com certeza nos ajudarão muito em cada passo que estamos dando nesse momento. Que a tua luz, que a tua misericórdia esteja sempre ao nosso alcance, e também nos lembramos nesse momento de todos aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram doentes, que se encontram em desequilíbrio, que se encontram afastados, Senhor, do teu evangelho, da tua boa nova, que eles também possam receber a tua misericórdia, Pai. E sempre esteja conosco, Pai, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Cristiane, a palavra está com você, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda à Casa de Francisco de Assis. Nós estamos aqui na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a cidade imperial. Então, está com você a palavra. Você pretende partilhar alguma coisa, algum material? Não, se precisar, fique à vontade, tá bom? Tá bom, muito obrigada. E abençoe para todos nós. Que assim seja. Rose, muito obrigada. Não vou compartilhar nada. Vou ter realmente uma conversa com todos vocês sobre a temática da noite. E muito bem colocado, muito bem iniciado através da página que você acabou de ler, Rose, porque quando a gente pega o Evangelho para estudar, quando a gente abraça a doutrina, muitas das vezes nós somos levados, sabe, meus irmãos, e eu convido todos vocês a refletirem comigo já nesse ponto inicial, somos levados a, muitas vezes, uma onda, né, de alegria, de satisfação pelo conhecimento, pela bênção do evangelho, pelo aquele estado de espírito assim que a gente se sente melhor, estou aprendendo, estou evoluindo como ser humano, como criatura e tudo mais. Só que a gente tem que ter muito cuidado com isso, e essa página que a Rose leu inicial é muito propícia para o tema da noite, por quê? Estamos falando do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de uma temática que até os dias de hoje, muitas das vezes, pode nos parecer fantasiosa. Já pararam para pensar nisso? Quando Jesus nos diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós estamos aqui na Terra, nós não estamos vendo todas as moradas, né? Espirituais, todas as esferas. Então, muitas das vezes, na cabecinha de muitos, às vezes dos nossos filhos, isso pode parecer uma fantasia. Meus filhos, quando entraram na adolescência e certa fase da vida, muitos entraram em questionamento, porque conversa com um colega, com um amigo, com filhos de outras famílias, outras criações, tem outros questionamentos, e aí começam a questionar. Normal, estamos no mundo, né? E vivendo num ambiente onde a troca e a interseção e a interferência do ambiente é muito grande. Então, nesse ponto, esse assunto específico trazido na página ali sobre a compreensão, porque essa página que a Rose leu nos fala de compreensão, compreensão com o nosso semelhante, não exigir do outro, né, dos colaboradores, principalmente da doutrina, uma perfeição que nem os seguidores do Cristo da primeira era o tinham. E muitas das vezes nós não temos essa sensibilidade. Nós queremos exigir dos outros e até de nós mesmos uma perfeição que ainda não é nossa. Uma capacidade de servir que ainda não é nossa. Isso é muito importante. E trazendo isso, conectando ao tema da noite de hoje, eu vi com uma grata satisfação o quanto é importante conectar isso agora. Por quê? O que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo nos itens propostos para que nós estudemos na noite de hoje, que são os itens 10,
11 e 12 do capítulo 3º do Evangelho, aonde a gente tem, já no início do item 10, uma menção clara a mundos felizes, a mundos melhores, a ambientes espirituais venturosos, o que seria para nós o céu, né? Que nesses mundos as relações sempre são amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição, né, de qualquer parte, que ninguém escraviza o seu vizinho, que não há guerra. Olha só, não há guerra, não há senhores nem escravos, não há privilegiados, não há superioridade que não seja a moral e a intelectual para estabelecer a diferença e a supremacia. Então, é muito importante a gente refletir, quando a gente lê esse item, aonde a gente quer chegar. Porque quem não quer chegar num ambiente desse? Pergunto a todos vocês aí, estou vendo aqui alguns rostinhos aí pelo vídeo. Quem não quer chegar num ambiente desse, gente? Hoje, por exemplo, eu acabava de entrar em casa agora, antes de ligar aqui o computador para falar com vocês, e o noticiário estava aqui ligado, e é o quê? Guerra, Irã atacando Iraque, essas... Gente, o que o Iraque está fazendo com a faixa de Gaza também, com aquele povo, nada justifica. Então, assim, isso nós aqui, humanos, imagine aos olhos de Deus. Então, quem de nós, em sã consciência, não quer um ambiente de paz? Quem de nós, não é? E com base só nesse item 10, o que eu convido vocês a refletir junto comigo de uma maneira muito até simplista, sabe, gente? Às vezes eu gosto de pegar as coisas mais complexas e trazer para o básico, o beabá. E aí eu estou vendo aqui alguns rostinhos, com certeza donas de casa, pais de família que estão aí me ouvindo, quem já viveu e tem bastante experiência nessa vida, para saber como funciona o básico de uma casa. Donas de casa aí, por favor, me escutem. Alguma de vocês nasceu sabendo fazer aquele arroz soltinho? Não, né? Tô vendo os rostinhos. Não, né? Algum dos senhores aí nasceu sabendo escrever, ter aquela caligrafia maravilhosa? Não, né? Todo mundo teve que exercitar, não teve? Quem aí teve que exercitar bastante para ter uma letra legal? Todo mundo? Né? Tô vendo aí, vocês sacudindo a cabeça. Então assim, nessa vida, nessa encarnação, a gente teve que passar por um processo de aprendizagem. E tá sempre aprendendo. Então quando a gente fala em termos de humanidade, de evolução, e pensa nesse mundo aí descrito no item 10, eu pergunto para os senhores: estamos prontos para ir para esse mundo agora, sair agora daqui para ir para lá? Vocês acham que a gente está pronto? Não, não estamos. Um mundo sem guerra nenhuma, a gente está pronto? Não. Pode responder aí, Rose, se quiser. Não estamos. Por quê? Nos falta o básico. E o que é o básico? O básico, 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 básico. Jesus deu o básico para a gente repetir e repetir até a gente aprender. Jesus pegou os 10 mandamentos e fez o que com os 10 mandamentos? Quem lembra aí, quem é bom aluno da doutrina? Ele fez um resumo, não foi? Jesus fez um resumo. Gostei, Rose, não estamos prontos. Jesus fez um resumo, e um resumo, ó, para lá de bem exprimido, assim, fez um sumo, espremeu e mandou para gente. Ele pegou os 10 mandamentos e disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e todos os profetas está aí resumido. Não foi que Jesus falou? Jesus resumiu. Gente, até hoje, em sã consciência, nós conseguimos olhar para o lado e ver no nosso próximo mais próximo um irmão verdadeiro? Para a gente não ficar bravo, não ter raiva, para cumprir os 10 mandamentos, para não invejar, para não caluniar,
para não perseguir, para não maltratar, né? Não desejar o mal, não querer a morte dele. Já conseguimos tudo isso? Não. Então, assim, quando a gente pega, volto lá, o Evangelho, capítulo 3º, item 10, que fala dessa morada tão venturosa no plano espiritual, a gente não está pronto ainda para viver isso em termos de comportamento, em termos de sintonia com o que realmente a espiritualidade maior pretende de nós, com o que o Criador nos propõe através das suas leis. Então, assim, é muito ainda ousado da nossa parte dizer, eu quero, sem agir. A ousadia no sentido de abuso, né? Não no sentido da coragem, mas no sentido de abuso, é uma ousadia num tom até negativo, nosso achar que a gente tem que merecer. Não, nós temos que fazer por onde. Nós temos que alcançar isso. E o que eu quero concluir com vocês nesse ponto da fala? Nós precisamos fazer o básico ainda. Cristiane, mas espera aí que isso é difícil. Como assim eu vou amar aquele meu vizinho chato? Como assim eu vou perdoar aquele meu parente complicado? Como assim? Jesus ensinou uma coisa muito importante também, que nós podemos amar desejando todo o bem possível. Podemos. E muitas das vezes a gente não vai conseguir conviver porque a pessoa também não permite a convivência, mas não nos impede de amar, não nos impede de perdoar, não nos impede de desejar todo o bem possível. Como? Pela oração, pelo pensamento, direcionando para aquele ser complicado tudo o que há de melhor em nós. Ele pode nos desejar o mal, mas a gente tem que desejar para ele de volta o quê? Tudo o que a gente gostaria que fosse feito por nós. Que isso é o amar ao próximo, fazer ao outro o que gostaria que nos fosse feito. Então, esse básico, porque na verdade, meus irmãos, isso é básico. É o básico. Esse básico já é difícil para nós, mas a gente tem que ter plena consciência que é a partir daí que a gente tem que começar. Por quê? Porque alcançar esse mundo aqui, vamos lá, aonde a autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Quem não quer habitar um local aonde quem coordena, quem comanda está ali por puro mérito e toda essa coordenação é exercida com plena justiça? Eu quero, todo mundo quer. Mas para estar lá também teremos que ser justos. Porque não adianta o coordenador ser justo, mas os coordenados serem injustos. Vão bater cabeça. Percebem? Uma professora numa sala de aula de alunos desajustados. Ela sofre, não sofre? Ela pode até conseguir coordenar aquela turma, mas ela vai penar para coordenar aquela turma. E mesmo assim ela vai ter uns revés. Então, é a mesma coisa. Não adianta querer sem poder. Nós temos que merecer, temos que poder ter para aí sim alcançar. Esse é o grande ponto. Essa é a grande questão. Então, quando eu vejo essa parte do capítulo 3º, quando eu penso nessas moradas, lógico, eu tenho que voltar, sabe, meus amigos, sempre ao início do capítulo. E aí eu peço licença para vocês, vou ler aqui junto com vocês rapidinho para a gente refletir. Item 1 do capítulo, a passagem de João, né? No capítulo 10, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que eu tenha ido
e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, de onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, Jesus fala nessa passagem do Evangelho de João, primeiro, sobre essa morada espiritual. Ele fala de uma preparação desse ambiente para nós. Ele nos dá uma consolação imensa de que nós não estamos abandonados, que ele voltará, né? Então, essa passagem é belíssima, mas o ponto específico aqui, que converge com os itens da noite de hoje, que é a questão dessa morada superior, desse ambiente que a gente tem ali no item 10, é uma questão que merece da nossa parte muita reflexão, porque quando estamos aqui encarnados, é comum a gente mergulhar no mundo material e esquecer que a nossa verdadeira casa não é aqui. Esquecer que a gente está de passagem. Essa semana mesmo, falando sobre a vida, me veio à mente aquela música, né? Trem-bala, aonde na música fala que a vida é trem-bala ligeiro. E nós somos só passageiros desse trem-bala. A vida passa rápido. Outro dia eu estava nascendo, hoje eu já estou quase fazendo 50. Então, assim, a vida voa e ela vai embora tão rápido, os filhos crescem, já são adultos. E o que a gente está fazendo desse tempo, desse time que a gente tem aqui, desse trem-bala, né? O que a gente está aproveitando de fato para o nosso ser imortal? Almejando melhores moradas, como o Cristo nos prometeu. E aí eu volto com vocês ali no início do Evangelho, tá, Rose? Voltar ali rapidinho, no item 2. Vou pegar só um iniciozinho do item 2, aonde a gente tem ali os comentários, né, de Kardec, alguns pontos, e aí vem aqui nos dizendo assim: a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Isso a gente já ouviu falar várias vezes, né? Mas às vezes a gente digamos assim, rebela um pouquinho com relação a isso quando reclama do planeta, quando reclama do lugar onde vive, quando a gente fica revoltado. Esse mundo está uma desgraça. Essa é uma palavra que às vezes eu escuto e me choca. Esse mundo está uma desgraça. Eu sempre falo, não está uma desgraça. Problemas a gente tem, mas ele não está. Porque nós estamos dentro dele. Nós fazemos parte disso. E nós somos coparticipantes. Nós somos construtores desse mundo. Ele é o nosso reflexo. O mundo é o nosso reflexo. Se nós todos fôssemos bonzinhos, o mundo era maravilhoso. Porque a natureza é maravilhosa. Se a gente olha para as árvores, olha para as fontes, olha para os rios, olha para o mar, já viram como tudo é belo e perfeito? Tudo funciona harmonicamente? Tudo tem harmonia. Quem é o único ser aqui que cria desarmonia? Ainda somos nós. Pela nossa imperfeição, nós criamos desarmonia no ambiente. Querem ver um exemplo? Não sei se vocês viram noticiário no final de semana sobre uma queixa-crime lá de um irmão nosso, né? Que gastou milhões em veneno para matar o ecossistema do Pantanal em todas as suas terras para transformar em pasto. Vocês assistiram isso? A pessoa tem recurso ao infinito para pegar milhões e milhões de reais, gastar em veneno para matar as árvores e todo o ecossistema ali para criar pasto. Agora, vamos lá, quem desestabilizou aquele ambiente? Quem matou várias espécies? Quem destruiu? Foi a ação humana. E uma ação humana cega, egoísta, que não pensa no amanhã. Eu estou citando esse exemplo mais radical, mas todos nós, muitas das vezes, podemos estar agindo assim. E aí, voltando ali no item 2.
Independentemente da diversidade dos mundos, e é aqui que eu quero atentar, destacar com vocês, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. O nosso estado feliz ou desgraçado na erraticidade está diretamente ligada também a essa questão dos mundos, porque cada um de nós cria o seu próprio mundo mental, cria o seu próprio campo emocional, e Jesus, com certeza, lá no fundo, também falava disso. É o que a gente reflete, porque a gente cria, a gente conecta, a gente produz o ambiente de acordo com a nossa energia, não é, meus irmãos? Então, é muito importante que a gente, quando estudar o capítulo 3º, a gente reflita nesse ponto. Porque para alcançar o item 10, eu digo o item 10, que é aquele plano venturoso, tem que começar a sintonia aqui, agora, no dever de casa, no basicão, no beabá. O que eu estou fazendo nesse meu beabá? O que eu estou aqui para construir? E aí, nesse ponto, às vezes eu escuto de alguns amigos assim, inclusive da doutrina. Ah, Cristiane, mas a gente ainda não está pronto, não. Nós não evoluímos, nós não. Sim, isso a gente já sabe. Ah, mas espera aí, não é tão fácil. Espera aí, isso tudo também a gente sabe. Mas eu convido vocês agora para uma reflexão junto comigo sobre isso, sobre ser fácil ou não ser fácil, sobre estar pronto ou não estar para esse progresso e para cumprir esse beabá. Vamos lá? Eu trouxe um ponto aqui para refletir com vocês, tá? Um livro que eu convido vocês, quem quiser aí adquirir ou pegar emprestado, nos sebos da vida deve ter. Não é um livro doutrinário, mas traz uma reflexão que tem tudo a ver com a questão da evolução e do progresso espiritual, se a gente usar corretamente o contexto que está aqui. É esse livro aqui, não sei se alguém já leu, A Águia e a Galinha, de Leonardo Boff. Quem já leu, então, sabe, né, do que eu estou falando. Eu quero fazer uma reflexão e uma conexão com o tema da noite sobre a fábula que Leonardo Boff conta aqui sobre a águia e a galinha. É muito interessante. Leonardo vem trazendo aqui, o autor, né, traz para nós um conto sobre a história de um camponês, né? Vou fazer aqui um breve resumo, tá, Rose? Com todos vocês, sobre um camponês que certa feita encontra numa mata, né? Um filhote de águia e leva para casa para criar. Só que ele cria esse filhote de águia dentro do galinheiro dele, junto com as galinhas dele. A águia cresce com as galinhas, né? Era filhotinho, convivendo com galinhas para sobrevivência. Pega quais costumes, quais hábitos de vida das galinhas, de ciscar, de catar minhoca e tal, e cria aquela ave gigantesca, suntuosa e tal, no meio de galinhas. Passado um tempo, né? Aqui no livro dá-se uma data, um tempo de 5 anos. Passados 5 anos, ele é visitado por um naturalista que chega lá e se choca que na casa daquele camponês, no galinheiro, tinha uma águia. E o naturalista fala para ele, mas aquilo não é uma galinha, aquilo é uma águia. E o camponês disse, não, é uma galinha. Porque eles, né? Por que ele responde assim? Porque já vive há tanto tempo com as galinhas que tem costume de galinha. Percebem? Tem costume de galinha. Cisca, vive ali. Mas o naturalista vira e fala para o camponês o seguinte, e prestem atenção nisso. Não, ela é águia e sempre será águia. Continua sendo águia. E é. E aí, o naturalista faz uma proposta
posição para o camponês, para provar para ele que ela continua sendo águia, apesar de ter costumes da vida das galinhas. E o camponês aceita, né? Mas assim, duvidando, ó. Ela virou a galinha, ela não tem mais nenhum hábito, né? Não é águia. E aí o naturalista tenta, na proposição dele, por 3 vezes, que ele combina com o camponês, em 3 tentativas, mostrar que é águia ainda, que voa, que tem todas as tendências, todos os hábitos, todas as potencialidades, vamos dizer assim, de uma águia. E aí é bonito o conto ali, porque ele mostra o seguinte, e isso a gente pode trazer para a nossa vida, para a vida material que a gente leva aqui. No primeiro dia, na primeira tentativa, ele pega essa águia junto com o camponês, gente, tira do galinheiro e leva para um ponto, né, um pouco distante do galinheiro, bota no braço a águia e tenta ensiná-la a voar. Ela abre um pouco as asas ali, desajeitada e tal, mas ela tá vendo o galinheiro, né? O que ela faz? Ela bate ali um pouco as asas, sai do braço naturalista e vai direto para o galinheiro de volta. Por quê? Porque o galinheiro para ela é o campo de segurança, é o que ela conhece. Ela cresceu ali dentro, então ela volta para lá. Segundo dia, segunda tentativa, o naturalista leva essa águia no braço para cima do telhado da casa, para a águia ver o horizonte, sim, e tentar voar. E ele tenta ensinar ela a voar. E ela, do telhado da casa, ainda consegue avistar o galinheiro um pouco distante, mas ela vê o galinheiro, o ponto de segurança dela, aonde ela foi criada. E ela, por mais que estivesse vendo assim um ambiente mais amplo, ela bate um pouco as asas e volta lá, voando para o galinheiro, mas ela voa. Mas ela voa e volta para o galinheiro. Terceira e última tentativa, que era a proposição do naturalista, o naturalista leva a águia para longe da casa, longe do galinheiro, aonde num pico de morro, assim, de uma montanha, imaginem aí, um pico, essa águia consegue ver o horizonte, consegue ver na linha dos seus olhos o sol e o horizonte. E ali o naturalista coloca pela última vez, conforme ele combinou com o camponês, a águia para voar. Em todas as 2 vezes anteriores, o camponês repetia, tá vendo? Quando ela voltava para o galinheiro. Ela é galinha. E o naturalista insistia, não, ela é águia. E sempre será águia. Na terceira vez e última, quando ela vê aquele horizonte, ela abre com todo o esplendor as suas asas e ela, incentivada pelo naturalista, ela voa. E voa alto. Porque ela é águia. Porque a sua natureza é de águia. E a águia voa alto e alcança altitudes elevadas e de lá de cima vê tudo o que está abaixo com uma precisão, porque as águias caçam, né? Com muita precisão. E aí? O que tem a ver, Cristiane, esse conto da águia e da galinha com as nossas moradas? Primeiro, somos filhos de Deus. Criados para quê, gente? Para quê? Para evoluir. Não fomos criados para evoluir? Para o progresso? Então eu pergunto para vocês, nós estamos aqui nesse planeta que não tem muita evolução, não. Tipo a águia vivendo no galinheiro. Não parece coerente um raciocínio? É, mas nós somos águias, porque nós somos filhos do Criador. Criaturas dele, né? E como Jesus nos disse na oração dominical, Pai nosso que estás no céu, colocando todos nós junto com ele como irmãos, né? Que quando ele coloca Pai nosso, o Pai é nosso, né?
Ele nos incluiu nisso, né? Nosso Pai. Então, assim, nós, filhos desse Criador, centelhas desse Criador, com toda essa essência, nós somos águias. E, por vezes, nós deixamos de voar alto, espiritualmente falando. Deixamos de ir aonde podemos, deixamos de fazer o que devemos. E esquecemos a importância do nosso papel. E aí, eu chamo vocês para a gente pegar ali o item 11, para poder a gente refletir aqui. Depois de pensar nesse conto que eu acabei de comentar com vocês. Vamos lá no item 11, capítulo 3º? No vosso precisais do mal para sentirdes o bem. No nosso mundo, no vosso mundo, né? Da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Então, por que a gente fica doente aqui e tem doença? Para a gente reconhecer o valor da saúde. Porque a gente ainda é tão orgulhoso que não é grato quando tem saúde. A gente usa mal, muitas das vezes, essa saúde, né? Usando o vigor físico para ofender alguém, para prejudicar, enfim. Então, a gente precisa da doença ainda para valorizar a saúde. A gente precisa da dor para valorizar o momento bom. A gente precisa do mal para reconhecer o bem. Precisa da noite para reconhecer o dia e valorizar a luz. Vejam o que o item 11 nos traz logo no início. Então, assim, quando a gente reflete nas palavras do Cristo com profundidade sobre essas moradas, a gente tem que refletir o porquê que a gente mora na casa escura. O porquê que a gente não consegue aquela casa maravilhosa, iluminada, cheia de varanda, linda ainda. Porque a gente precisa, para chegar naquela casa lá maravilhosa, merecer. A gente precisa chegar lá e saber apreciar cada detalhe da casa de verdade. E como, né, a leitura da Rose tem conexão com isso também, a página inicial, sem julgamento, sem exigir do outro que ele compreenda como a gente compreende. Nós temos que compreender. Porque aí eu volto na analogia com a águia. A águia voa como, gente? A águia não voa em bando, ela voa sozinha. E isso tem muito ensinamento para nós, porque em muitos momentos nós vamos ser sozinhos. Até os nossos próximos, mais próximos, não entenderão o nosso voo. Não é verdade? Muitas das vezes, as pessoas que nós mais amamos não entendem que o que a gente está fazendo é o que a gente acredita que é o melhor. Não é por mal, não é por implicância com eles, não é por orgulho, por vaidade, porque a gente quer sobrepor. Não, é porque a gente está buscando fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Então, o voo, de repente, vai ser o voo da águia, o voo solo, o voo da coragem, o voo da força. E pensando no mundo que a gente vive, a gente ainda precisa desses contrastes. A gente precisa ter o feio para admirar o belo. A gente precisa ainda da angústia para admirar, para reconhecer o momento de paz, o momento de bonança. Precisa passar pela penúria para reconhecer a fartura. Eu acabei de postar ainda há pouco na minha rede social aqui um vídeo do Haroldo Dutra dizendo o quanto Deus é maravilhoso, porque Deus fez com que depois da tempestade venha a bonança, com que depois de um processo de recessão venham as oportunidades, venha a prosperidade. Então, meus irmãos, aí, nós estamos nessa morada porque a gente precisa dessa morada. Temos que ser muito gratos por ela.
E é exercitando, aí volto lá no que eu falei há pouco, esse básico, dever de casa. É num dever de casa bem feito que a gente vai ter merecimento para outra morada. Porque enquanto a gente estiver nessa morada também reclamando dela, resmungando dela, insatisfeito, que condição nós temos de sintonia, né? De ambiência espiritual para estar harmonizado com a outra morada? O que vocês acham? Será que a gente está pronto? Enquanto a gente reclama dessa aqui, é ingrato, porque isso é ingratidão. Ah, Cristiane, mas o planeta tá difícil. Tá, não tá? Mas ele é assim porque a gente precisa. Ele é assim porque a gente precisa. A gente precisa passar por tudo isso, exercitar a empatia, olhar lá para aquele caso de guerra lá do outro lado do planeta e pensar que lá tem o que nossos? O que eles são nossos? Irmãos. Cada criança palestina daquela, que esses dias eu vi, eu fiquei com vontade de chorar. A criança com uma tampinha de um, sei lá, parece uma tampinha de margarina, sei lá, não, de maionese. Uma tampinha assim, catando gotas que caía de um caminhão de água. Ela catando gotas para beber, porque está passando sede. Aquela criança podia ser o meu filho. Podia ser a gente. Então, enquanto a gente não exercitar de fato essa empatia, esse amor ao próximo, preparar a nossa alma, o nosso ser eterno para essa sintonia maior, a gente não pode ficar sonhando com a outra morada. Então, apesar de tudo isso, a gente tem que ser grato por estar aqui. Tipo assim, Senhor, obrigado porque eu estou aqui para aprender isso. Obrigado porque eu estou aqui para ver toda essa dificuldade e com ela aprender a ser um ser humano melhor. De que forma? Tipo assim, o que eu não devo fazer. Senhor, eu não devo ser o agente que cause algo semelhante no meu próximo. Isso já é aprendizado bastante, tá, gente? É bastante aprendizado. Então, meus irmãos, a gente tem que usar todo esse conhecimento que a gente está recebendo, toda essa benesse do Evangelho do Cristo, deixado com tanto carinho para nós, e até hoje a gente aqui, né, como a gente falou no início, né, Rose? Como eu conversei aí, conversei até com a Denise, a gente ali, ó, né, Denise? Até hoje repetindo as máximas do Cristo, muitas vezes sem entender plenamente e pior, sem conseguir colocar em prática. Porque é bonito falar de Jesus, muitos falam, mas quantos praticam? Quantos de nós realmente praticam o que Jesus ensinou? Quantos de nós conseguem olhar para o próximo com respeito, amor e civilidade? E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês, e não me entendam mal, mas é para todos refletirem aqui. Nós estamos lendo que capítulo mesmo? Capítulo 3. Estudando a questão sobre as moradas na casa do Pai, que está diretamente ligada à evolução espiritual. Está ou não está? Né? A nossa evolução, beleza? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nós espíritas devemos ser pessoas conservadoras ou pessoas progressistas? E eu não estou falando de nada político, tá? Por favor. Estou falando de vida, vida, vida. Nós devemos ser pessoas voltadas para uma visão de conservar as coisas e conservar costumes, ou pessoas voltadas para o progresso? Reflitam aí. Porque a nossa doutrina é uma doutrina que nos convida a progredir sempre, sim ou não? É uma doutrina que nos convida a rever os nossos conceitos sempre, sim ou não? É uma doutrina que nos convida a reformar a nós mesmos constantemente, sim ou não?
Kardec, quando faz aquela colocação sobre como seriam conhecidos os espíritas, ele deixou um negócio complexo para a gente, não é não? É ou não é? Tô vendo as carinhas aí rindo. Deixou, Kardec deixou um dever de casa complicado. Porque conhece o verdadeiro espírita por quê? Rose, se você quiser deixar escrito aí para o pessoal no chat, conhece o verdadeiro espírita por quê? Não é porque ele é perfeito, não é porque ele é um santo, não é porque ele conhece o evangelho de cor, não é porque ele conhece o livro dos espíritos, todas as 1000 perguntas de cor, não é nada disso. Não é nada disso. Não, ele não é um ser melhor do que ninguém, é uma coisa, sim, por muitos se amarem, e tem essa questão de pelo esforço que ele faz também, né? Pelo esforço, isso aí, Rosane colocou. Pelo esforço que fazemos por melhorar-nos. Conhece o verdadeiro espírita por muitos se amarem, sim, e pelo esforço que fazemos por nos melhorar. Ou seja, nós seremos conhecidos pelo esforço diário de nos tornar alguém melhor. Isso aí. É isso aí. E aí a gente volta e reflete aqui: caramba, tem que me esforçar mesmo muito para merecer essa morada do item 10. Tenho que ser muito grato pelo item 11, por estar nesse mundo ainda, com todas essas provas, para que eu aprenda e tenha condições de sair daqui melhor e mereça esse plano espiritual venturoso, mereça a benesse de estar ao lado do Cristo, mereça isso. Eu preciso desse planeta, eu preciso exercitar aqui. Então, o que que acontece? No item 12, né, que a gente tem o item 12 ainda para comentar e ir até o item 12 nos fala que, né, esses mundos felizes não são orbes privilegiados, não tem o privilégio, quem foi colocado nesse plano era um privilegiado. Deus, né, não é parcial, Deus é imparcial. Porque ele é infinitamente justo e bom. Se ele é justo, ele não é parcial. E o item 12 nos traz a questão de que direitos e privilégios não são dados por Deus a ninguém. Há um mérito, há uma justiça nisso, entende? Então, assim, o item 12 é muito claro para a gente. A questão do merecimento. E aí volta no ponto que eu acabei de lembrar com vocês do que o Kardec deixou para a gente, né? Olha o esforço. O esforço é esse. É o esforço por merecer, é o esforço por buscar, por fazer, né? Por onde? E hoje? O que que a gente pode fazer hoje, então, né? O que que a gente... Eu sempre gosto de pensar no hoje, o agora. O agora. O já. O já, gente, é algo assim. E aí eu posso falar muito de coração para com todos vocês, abrindo mesmo a alma. O já não é fácil, o já é difícil. O já é um exercício assim, minuto a minuto da vida. Todos nós temos dores. Cada um de vocês aí as tem, eu tenho as minhas, nós temos as nossas dificuldades. Às vezes, dentro da nossa família, da nossa casa, a gente não é entendido. Às vezes, no ambiente de trabalho, a gente quer exercer com a maior justiça e legalidade a nossa função, mas não é compreendido, e isso tudo faz parte do processo. A nossa maior prova diária é entender esse processo. A nossa maior prova diária é ter resiliência, e isso eu luto comigo mesma, com a Cristiane todo dia, para ter resiliência para aceitar. Tem dias mais felizes, tem dia que a gente chora, tem dia que a gente fica para baixo, e tem dias de dar graças a Deus. De dar um grande louvado seja Deus por tudo que Ele me permite,
Porque se hoje eu passo pela prova, mas tenho consciência de que isso é prova, já é um avanço. Eu já estou me convencendo de que eu preciso disso e o quanto isso é útil para mim. Isso já é um processo. Porque eu já estou saindo do estágio da revolta, do estágio da ignorância, né? E nós temos acesso à informação para que isso ocorra e a gente aceite mais, a gente seja mais resiliente e a gente realmente promova a reforma íntima que tanto a gente precisa para alcançar mundos mais venturosos, para ter na erraticidade uma felicidade ou uma paz de espírito maior, não chegar no plano espiritual tão desequilibrado, tão desajustado, porque o maior desajuste que nós podemos ter, meus irmãos, é com a nossa própria consciência. E esse desajuste é muito pesado. Por quê? Primeiro, nenhum de nós aqui está pronto, e isso Deus sabe. A espiritualidade sabe. Nenhum está pronto. Mas vamos lembrar daquilo que Kardec colocou, resumidamente, ele está certo, a gente vai ser conhecido pelo esforço de fazer o bem, pelo esforço de se melhorar. E pelo esforço a espiritualidade nos receberá de braços abertos, porque ela vai saber o que foi na nossa alma. Deus sabe o que está no nosso coração. Sabe ou não sabe? Sabe. Ele sabe que, de repente, a gente não conseguiu fazer aquilo tudo, mas não foi por não tentar, não foi por cruzar os braços, foi por outros fatores. Então, é muito importante a gente ter isso claro na nossa consciência. E eu queria aqui, tá, Rose, finalizando a minha fala, fazer uma lembrança com vocês também de uma passagem de André Luiz, que eu acho das mais belas para a gente refletir. Eu queria deixar ela na noite de hoje como lembrança. André Luiz, certa feita, nos deixou o seguinte ensinamento, que é bem complexo para a gente refletir. André Luiz disse que se a gente conhecesse o Evangelho, olha, gente, o Evangelho, e estudasse o Evangelho por uma semana, o que é uma semana das nossas vidas? É muita coisa? Uma semana. 7 dias. Passa rapidinho, né? É nada. Mas tem uma passagem de André Luiz que ele fala que se a gente tivesse ali uma semana de evangelho, nós teríamos evangelho à saciedade. Eu estou aqui resumindo, tá? Colocando nas minhas palavras, porque eu estou já com o meu tempo estourado. Mas, assim, é bem forte isso, mas é certíssimo. Porque o ser humano que tem contato com o evangelho do Cristo, que sabe que todos nós somos irmãos e que nosso maior dever, segundo as palavras do Cristo, se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já tem evangelho à saciedade. Tem ou não tem? Já consegue exercitar, entendeu? Já tem uma saciedade de evangelho. Então, André Luiz, quando coloca, e eu estou resumindo, repito, dessa forma, algo nesse tom, não com essas exatas palavras, mas nesse tom pra gente, André Luiz foi muito feliz, tipo assim, gente, vocês não precisam de muito para acertar. Vocês precisam conhecer isso, saber o que é. E aí vocês já conseguem fazer o básico. Eu leio dessa forma, André Luiz disse, ó, vocês já vão ter o básico. Então, eu deixo aqui essa minha humilde reflexão, essa conversa com vocês. Agradeço muito o convite, tá? Agradeço muito a oportunidade e rogo a Deus que o trabalho de vocês aí seja venturoso, seja proveitoso, porque a gente precisa desse espaço, tá? E a espiritualidade, com certeza, acolhe a todos vocês e nos acolhe, porque a sintonia está muito boa, tá? Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, minha amiga, pelas tuas palavras,
pela sua reflexão. E eu me lembrei também de uma linda frase de Emmanuel, quando ele diz: quem tem 5 minutos de evangelho já tem muita responsabilidade. Né? Cinco Também. minutos de evangelho já tem muita responsabilidade. Então, Também. que possamos continuar a nossa caminhada dentro dessa página linda que o Evangelho sempre nos traz, que é, eu coloquei aqui Mateus, né? Está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 40, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se conseguirmos fazer isso, com certeza seremos aquela águia que salta no horizonte, vai embora, deixando o galinheiro para trás, só para as galinhas. Só para as galinhas, não é verdade? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que a gente deixe essa energia brotar dentro de nós, e explodir e sair, porque nós fomos criados para sermos Cristos. E que Então, esse é o nosso destino. Vamos cumprir com o nosso destino. Jesus falou: podeis fazer tudo o que eu faço e até muito mais. Né? Então, ó, E muito. beijo. Então, gente, muito obrigado, Cristiano. Foi lindo, lindo, lindo. Vou reler essa parábola da águia, porque Leonardo Boff é maravilhoso, né? Ele tem algo Maravilhoso. maravilhoso. Então, eu recomendo até o livro dele sobre o Pai Nosso. Sim. Muito lindo o livro dele sobre o Pai Nosso. Então, encerrando aqui a nossa reunião, eu vou pedir para a minha irmã Rosane. Rosane, por favor, faz a nossa prece de agradecimento, minha querida amiga. Sim, sim. Bem, meus irmãos, com essa energia aí que a Rose bem colocou, a energia que emana do Pai, porque está dentro de nós, não está fora. Jesus veio nos trazer isso, que nós somos. Ele é aquele irmão que veio nos conduzir para nos dizer: nós também somos. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que foi nos oferecido na noite de hoje, pelos nossos corações pulsando, Senhor, de alegria, porque muitos de nós, já em suas faces, em suas vibrações, em dado momento, muitos de nós ficamos felizes porque vimos, Senhor, um pouco desse esforço que vem nos conduzindo através do trabalho, através da compreensão, através dos estudos, esse contato divino com o Evangelho de Jesus. Senhor, eu peço que toda a espiritualidade amiga, toda, Senhor, que trabalha em seu nome, possa continuar nos trazendo luz e nos trazendo alegria, para que todos nós, todos, sem exceção, possamos fazer o grande voo, Senhor, esse voo para a liberdade de espíritos imortais, de espíritos que irão trabalhar com o Senhor, na senda do bom, do bem e do belo. Esperamos, Senhor, com todo o seu coração amigo, com tudo, Senhor, que viestes nos trazer. Que continue conosco, nos abençoando, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Então, lembrando que disse na prece a nossa irmã Rosane, somos espíritos imortais e fomos criados para voar e fazer luz. Então, deixai brilhar a vossa luz. Meus irmãos, ó, lindo estudo, com certeza todos são muito satisfeitos. Cristiane, aceita o meu beijo no seu coração, leve o nosso abraço à sua família, aos amigos, e que você possa, dentro em breve, estar novamente conosco para trocarmos essas vibrações tão boas, tão amorosas, e
nos permitir aqui sentir essa alegria, né, que estamos sentindo nesse momento. Boa noite para vocês. Amém, Cristiane. Amém. Gratidão. Marinês, Felipe, Ana Senhora. Gratidão. Beijo para a Rosane. Fiquem em paz, meus irmãos. Beijo a todos aí. Tchau. Gratidão, Cristiane, foi maravilhoso. Muito Até bom amanhã ver você. estaremos aqui de volta às 16 horas para os nossos estudos. Tchau, gente.